forte, vem fazendo aproximação pela variante alta, passa pela variante alta, vem embaixo, recupera a rotação máxima, vai chegar mais uma privada, piloto brasileiro, atenção Brasil, momento de emoção em cima da Itália, Ayrton Senna para Ismael, uma vitória sensacional, dispara na liderança do campeonato, atenção, faz a aproximação pela rivada, cena de emoção em cima da Itália, Ayrton Senna controlando a rivada, atenção, vai chegar na Cigani, passa pela variante alta, chegou, vem massa, acelerou, reduziu, freou, vai chegar na grande reta, vai dar Brasil em Imola, vai receber a bandeirada, Ayrton Senna é o vencedor dos grandes prêmios de San Marino de Fórmula 1. Vitória espetacular de Ayrton Senna, de ponta a ponta, o campeão do mundo outra vez em estado de graça, torcedor italiano aplaudindo no pé, agitando freneticamente a bandeira brasileira, o aceno triunfal de Ayrton Senna na nossa frente nesse instante, nova festa brasileira do Mundial de Fórmula 1, a cena que emociona, a estupenda corrida Senna, fácil, terceira vitória consecutiva no campeonato, marca 30 pontos no Mundial de Fórmula 1, abre uma vantagem espetacular sobre o segundo colocado, Senna magnífico outra vez, de ponta a ponta, fácil no talento, na categoria, limpo, polido outra vez, termina o grande prêmio de San Marino com dobradinha da McLaren, Berger em segundo, Ayrton Senna do Brasil, rumo ao tricampeonato, Edgar Belo Filho. Meu querido Éder, meus amigos do Brasil, a gente fica até emocionado. Ah, mas a corrida não teve gravidade. Arrumassem, não rodassem, não fizessem o que fizeram. Cena perfeito. É uma máquina de ganhar a corrida, não adianta. É que ele só passou com a peneira. Tirou o pé, deu um refrescão, o Berger veio pra cima, ele sabia que o Berger vinha, estava sob controle, claro, estava sob controle, passou a 1,67 do Berger. Um grande resultado para Dallara, que chegou 3 minutos, tá certo, 3 minutos, 1 segundo, 226 milésimos atrás do Berger, o finlandês Jarvi. Ayrton Senna do Brasil liderando a competição. Christian Fittipaldi já ganhou 2 posições, mas Schumacher vai forçando o Cândido. Exatamente, Schumacher vai forçando. Vamos esperar a passagem aqui. Por enquanto a diferença do computador 0,556. Agora passa Ayrton, sexta volta. A diferença aumentou. Passou para 0,682, embora não vise. Olha aí. E outra batida. Olha aí. Batida violenta e é o Ayrton. É o Ayrton. É Ayrton Senna batendo forte o piloto brasileiro. Bateu forte Ayrton Senna. Exatamente na saída na Villeneuve. Continua no carro o piloto brasileiro, Cândido. Exatamente, uma pancada fortíssima de Ayrton Senna, que liderava a prova. Bandeira amarela, nós teremos outra vez a presença do safety car. Olha, essa corrida já estava sendo mostrada com antecedência. Senna continua no interior do carro. Vamos ver se está tudo bem com o piloto brasileiro. Exatamente, ele perdeu a roda de trás. Vamos acompanhar realmente a chegada do primeiro socorro para Ayrton Senna. Vamos marcar o tempo. Até agora, Ayrton não foi socorrido. Agora vem alguém com o extintor lá e demora muito esse atendimento para o piloto brasileiro Ayrton Senna. Ele está dentro do carro, imóvel, sem o pico de aceno do carro. Ele já está mexendo a cabeça, tá tudo bem. Está consciente o brasileiro. Olha que assustou, hein? Uma cena que realmente assustou. Ele mexeu, já moveu a cabeça, o que nos tranquilizou. Mas foi uma pegada fortíssima. Olha o que destruiu a lateral do seu carro, da Williams. O Senna continua parado no interior do carro, já moveu a cabeça, o que parece está tudo bem com o piloto do Brasil. Vamos ouvir daqui a pouquinho o Cândido Garcia com mais informações. Uma batida violentíssima. Olha, esse grande prêmio de San Marino está uma coisa impressionante, hein? Coisa impressionante. E olha que ele chegou fortíssimo ali, passou reto e bateu quase de frente, hein? Bateu quase de frente o piloto brasileiro Ayrton Senna. Destruiu completamente o lado direito da sua Williams. Sulla base di una diagnosi clinica è stato confermato dall'elettroencefalogramma. Em primeiro lugar, a crítica para o atendimento inicial, a chegada da equipe de resgate, não é o principal fator. Em vista da gravidade, eu não acredito que isso deva ter sido o determinante da gravidade do caso. Absolutamente. Houve uma demora, sim, mas não acredito que foram alguns segundos a mais que complicaram a situação. Não acredito.
segundo lugar, a equipe da SEA italiana, pelo que nos consta, em termos de traumatologia e para eventos esportivos dessa monta, é extremamente competente. Tá certo? Certo. Agora, o que nos chamou a atenção, o que a gente estava acompanhando, foi a demora, não para colocar no helicóptero, mas foi o tempo que se precisou para estabilizar o paciente, o Ayrton Senna, do lado do cockpit. Então isso sugere pra gente, não incompetência, absolutamente, sugere pra gente que havia muita gravidade para não se poder manipular o paciente e levar imediatamente para um hospital ali ou para um hospital de retaguarda a 10 minutos de helicóptero. Depois a gente ficou sabendo, e outra, o que chamou a atenção é que ele estava completamente imóvel, completamente imóvel. De duas uma, ou ele estava inconsciente por uma comoção cerebral leve, que o paciente desmaia, como houve com o Barrichello, por 4 minutos, e fica imóvel, ou ele tinha um trauma neurológico grave, que podia ser um trauma de crânio grave, ou um trauma de medula grave, que poderia deixar o indivíduo tetraplégico, como houve com o Wayne Henley, o tetracampeão mundial de 500 cilindradas, né? Agora, o que acontece é o seguinte, com respeito à segunda, então isso chamou atenção. Depois o que nos chamou atenção foi a demora de informações. Quando existe essa demora de passagem de informações, criando uma angústia no mundo inteiro, sugere que as coisas estão graves. Porque quando alguma coisa está bem, ele fala, não, ele já está conversando, ele mexeu isso, ele abriu os olhos, ou ele está respirando. E à medida que as informações foram passadas, as informações eram muito pouco, assim, esclarecedoras. Que eles falaram inicialmente que ele chegou vivo. Daí já dá para projetar que ele estava muito grave. Em terceiro lugar, em respeito à sua pergunta, que é uma coisa, a parte mais triste, para uma equipe de neurocirurgia, como eu sou neurocirurgião, para uma equipe de neurocirurgia lá na Itália, dar uma informação para o mundo inteiro de que o Ayrton Senna está em morte cerebral, é porque provavelmente eles estão extremamente convictos de que há realmente uma lesão irreversível da função cerebral dele. Perfeito. Isso significa o quê? Sim. Que o coração está batendo, mas o cérebro não está fisiologicamente ativo, mas não está funcionando mais. E o cérebro dele está, assim, leigamente falando, está morto. Isso caracteriza, no Brasil, uma morte clínica, tá certo? Perfeito. Agora, na Itália, eu não sei qual é a parte jurídica disso. Não sei se lá eles estão autorizados a desligar os aparelhos. Eu não acredito que eles vão fazer isso. Com respeito a um milagre, eu sou católico, eu acredito em várias doutrinas, assim, não científicas. Eu sou um cientista como médico, né? E nessas horas a gente espera de tudo. A gente já viu casos surpreendentes, esporádicos, assim, sabe, na medicina. Mas eu não me lembro de ter visto o indivíduo em morte cerebral ter voltado à vida. Não me lembro. Dr. Clemar. Não lembro de relato em literatura. Dr. Clemar, o impacto não destruiu totalmente a sua Williams. O Ayrton Senna aparentemente estaria preservado dentro do cockpit. Uma pergunta, não diria leiga, mas uma pergunta que pode dar ao médico algum subsídio. O impacto em si, a retração, a forma abrupta como surge a pancada, isso tudo, mesmo sem o contato físico dele com alguma parte sólida, pode determinar todos estes problemas, traumatismos, todos esses problemas que resultaram na sua morte clínica, apenas a forte da reflexão, ou seja, do repuxo da alta velocidade, a explosão, inclusive fisicamente falando, isso pode trazer todas essas consequências? Pode perfeitamente. Inclusive outra situação que mostrou gravidade foi o fato dele estar em choque. O que ele falar um choque é que provavelmente a pressão dele estava abaixo dos limites aceitáveis. Isso sim, e como ele não tinha lesão torácica, abdominal importante, provavelmente era um choque de origem cerebral. Então, respondendo a isso, é mais uma coisa que dita a gravidade pra gente que estava ouvindo todo o acompanhamento da reportagem. Agora, com respeito à sua pergunta, se sem impacto direto, tá ouvindo? Exatamente. Alô? Exato, é isso mesmo. Sem o impacto direto. Sem haver um impacto direto sobre o crânio, o indivíduo pode sofrer uma consequência tão dramática. Essa era a resposta é sim. Pode, porque existe, em termos de mecanismo de lesão, existe o que a gente chama de
efeito de aceleração e desaceleração do corpo. Então o indivíduo pode perfeitamente sofrer uma lesão cerebral gravíssima sem necessariamente ter uma fratura grave do cérebro ou um objeto contundente penetrando no crânio, ou uma maceração, ou um amassamento, um afundamento e assim por diante. No Ayrton Senna, no caso em si, o que parece é que além da desaceleração brutal na saída daquela curva, ele deve ter tido um impacto direto também, porque parece que houve um sangramento importante e parece que houve perda de substância, pelo que o médico falou em italiano, a gente entendeu em italiano. Essa perda de substância é quando há uma alteração do crânio, um corte ou uma fratura exposta, alguma coisa mais lacerante, desculpa. E isso sugere pra gente que existe indicação cirúrgica. Agora, quando ele falou que não era nada cirúrgico, é que falou, pô, então se realmente ele teve perda de substância, mas não tem indicação cirúrgica, provavelmente o caso é praticamente fechado. Doutor Clemar, me permita mais uma interrupção. O senhor, como neurologista, já nos disse que, inclusive, sem o impacto contra algo sólido, pode, com a desaceleração, provocar o traumatismo craniano. Mas ele também teve o sangramento e pode ter até ocorrido as duas hipóteses. O senhor disse também que, independentemente de 2, 3 minutos mais por atendimento, não seria isso que poderia reverter este quadro. Mas uma coisa me chamou diretamente a atenção quando a gente falava sobre morte cerebral, e eu queria que o senhor reafirmasse esse item, de que o senhor não teria nenhum conhecimento, ou na história médica, ou nos seus contatos com pacientes, de reversão de um caso de morte cerebral. O senhor confirma que não há, historicamente, ou de que não há conhecimento, ou muito raramente o senhor teria algum conhecimento, por exemplo, de algum caso traumático envolvendo área de esportes, por exemplo? Olha, no Hospital das Clínicas, embora a situação de morte cerebral que comumente aparece na imprensa, no Hospital das Clínicas, no nosso pronto-socorro, existe frequentemente, toda semana, casos de morte cerebral. E a gente não tem tido oportunidade, por muitos anos, de ver algum quadro, quadro estabelecido com eletroencefalografia, ou com uma angiografia cerebral, ou com um exame de cintilografia, como eles fizeram lá, um eletroencefalograma, que deve ter dado um silêncio cerebral, que a gente diz, a gente não vê reverter. Você entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, na literatura médica, que a gente diz em literatura, em congressos, eu não me lembro nunca de ter visto isso. Posso estar pecando, mas não acredito. Pelo menos lá no Hospital das Clínicas, a gente está completamente atualizado em termos de comportamento mundial da literatura, dos estudos, a gente não tem visto. Eu gostaria de poder dar uma resposta diferente, principalmente pelo fato de ser um indivíduo como Ayrton Senna. Mas, infelizmente, a morte cerebral definida pela equipe que está assessorando Ayrton Senna, ela deve ter sido extremamente ponderada para ser dado como notícia, e eu acredito que realmente o quadro é irreversível. E atenção, neste momento a médica Maria Tereza Fiandri, do Hospital Maggiore de Bolonha, comunica oficialmente: o brasileiro Ayrton Senna da Silva está morto. Grande perda para a Fórmula 1, grande perda para o esporte brasileiro. Agora é oficial a informação da médica Maria Tereza Fiandri, do Hospital Maggiore de Bolonha: Ayrton Senna da Silva realmente está morto. Cândido Garcia, direto de Bolonha. Exatamente, a palavra agora da doutora Maria Tereza Fiandri, que nós trazemos confirmando a morte do piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva. Vamos ouvir a doutora Maria Tereza Fiandri, que uma das responsáveis pelo atendimento feito aqui no Hospital Maggiore. Signora Fiandri, dottoressa Fiandri, lei poco fa, un'oretta fa, ci ha decretato la morte clinica di Ayrton Senna. 14 horas e 8 minutos em São Paulo. O comunicado oficial foi divulgado pela doutora Maria Tereza Fiandri, do Hospital Maggiore de Bolonha. Ayrton Senna, que estava em coma profundo com morte cerebral já oficialmente divulgada, agora tem a divulgação oficial. Ayrton Senna da Silva está morto. 34 anos, nasceu em 21 de março de 60.
Tinha disputado até agora 161 provas da Fórmula 1 com 41 vitórias, 65 poles. Campeão mundial em 88, 90 e 91. Ayrton Senna da Silva, segundo o comunicado oficial divulgado agora no Hospital Maggiore em Bolonha, está morto. Está de luto o esporte brasileiro, a Fórmula 1 e também toda a torcida dos Ayrton Senna. O Senna, nesses últimos meses, principalmente nesse último mês, tem me tratado assim de uma maneira super carinhosa, tem me ensinado coisas da vida que não ele dizendo, mas eu observando. Eu pensava que o Ayrton Senna era uma pessoa super ocupada, que não tinha tempo para os fãs, e no Japão eu tive a chance de ir com ele na Disney, na Tóquio Disneyland. Ele parou para todos, se não foram 200, foram 300, 400, ele parou para todos. Aquilo foi uma lição de vida para mim muito grande. Para mim sempre foi um ídolo, sempre com a base da amizade, mas sempre foi um ídolo. Eu brinquei com ele na hora que ele passou no sábado do Japão, falando. Ele falou, faz isso, faz aquilo. Eu falei, o chefe mandou, eu vou ganhar essa corrida, eu vou chegar atrás dele. Então, para mim é realmente uma coisa de um outro mundo saber que ele não está mais conosco, que ele não vai poder mais correr conosco. Então, eu não sei o que vai ser da Fórmula 1 agora. Eu acho que a Fórmula 1 vai passar por momentos difíceis e vai passar por revoluções do tipo que pista como Imola, que é uma pista super boa, que é uma pista legal de se guiar, precisa-se de mais espaço para ter rodadas, para ter batidas, precisa-se de pneus naqueles muros para que tenha mais absorção, e precisa-se de uma união entre os pilotos para que isso aconteça, para que a gente decida não andar porque não está suficiente a proteção. Então, eu me sinto realmente uma pessoa agora muito, muito chateada. Estou partindo agora para o Brasil para poder estar pela última vez perto do Ayrton Senna, para retribuir tudo aquilo que ele fez por mim, e se Deus quiser eu possa estar inteiro para a próxima corrida de Mônaco. Olha, eu sei que você deve estar profundamente abalado em Londres, você que saiu de um acidente seríssimo de sexta-feira, mas você não faz ideia o clima aqui do Hospital Maggiore, com torcedores italianos, com jornalistas franceses, com jornalistas alemães. Quer dizer, o Ayrton realmente era um ídolo. E veja você, o Ayrton hoje, pela manhã, quando chegou antes do Armap, ele teve uma conversa com o Nick Lauda, não sei se você tomou conhecimento disso, Rubinho. O Lauda teria sugerido ao Ayrton para que ele assumisse definitivamente uma postura de liderança para uma eventual formação daquela associação de classe que já existiu no passado com o comando do Jack Stewart e do Emerson Fittipaldi. Essa conversa aconteceu hoje pela manhã, antes do Armap, entre o Nick Lauda e o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, inclusive, foi, não digo advertido, mas quando houve o acidente do Ratzenberger ontem, o Ayrton pegou o carro do diretor de prova, você deve estar lembrado disso, embora você estivesse no hospital, você depois tomou conhecimento. O Ayrton se dirigiu ao local do acidente. Foi um acidente grave que inclusive tirou um pedaço do concreto do muro onde bateu o Ratzenberger. E hoje, surpreendentemente, ao absurdo, ele recebe um comunicado pela manhã dizendo o seguinte, que os comissários estranhavam a atitude do Ayrton piloto, que não cabia ao piloto a função de verificar o local do acidente, sim aos comissários. O Ayrton, irritadíssimo, sequer respondeu a esse comunicado. Ele se negou a dar qualquer tipo de entrevista ontem, o que não é de seu feitio. Sempre que termina o treino de classificação, o Ayrton atende a imprensa. Ontem ele não quis se manifestar, até porque ele estava sob júdice em razão daquele problema com o Irvine no Japão. Ele ficou temeroso de fazer uma declaração mais forte contra algum dirigente e vir a ser punido. Então são fatos que eu vou lembrando, vou passando pro ouvinte. Agora, na sua entrevista, Rubinho, eu me lembro de um ponto quando eu perguntei a você, Rubinho, o que sente um piloto quando tem que voltar à pista sabendo que tem um companheiro que morreu minutos antes? E você teve uma resposta, você falou assim, eu não posso ficar pensando no acidente, na morte do Ratzenberger, porque se for assim eu não volto a correr. E afinal de contas, eu vivi para a Fórmula 1, tudo que eu gosto, que eu amo é a Fórmula 1, eu sempre quis ser piloto de Fórmula 1. Se um dia eu sair da Fórmula 1, morrem todos os meus sonhos. Você continua pensando isso hoje, depois da morte do Ayrton? Olha, Cândido, é com certeza uma reação muito mais abalada. Apesar de tudo que acontece, a Fórmula 1 para mim é minha vida ainda. Eu sou um profissional, tenho que partir para as maiores
emoções, para as coisas que às vezes mesmo a gente não está sujeito. Às vezes você entra numa pista chuvosa, que mesmo numa condição que eu gosto muito, mas uma condição muito perigosa, uma condição que você não quer ir, mas por um profissional você tem que ir. Acho que essa é a condição número 1. E a condição número 2 é que depois de ver o Ayrton torcendo por mim no Japão, eu acho que o Senna gostaria de me ver correndo ainda e torcendo por mim. Então eu não vou parar não. Eu tenho certeza que ele torcendo por mim vai ser a maior torcida que eu podia ter nesse mundo inteiro. E tenho certeza que esse amor que eu tenho pelo carro é muito grande. Esse amor pela velocidade, o desafio da vitória é sempre tão grande que nada vai me abalar. Mas com certeza a Fórmula 1 sem o Ayrton Senna vai ter um preço diferente, vai ser realmente muito diferente. Isso sem dúvida é uma tragédia para o esporte, não só o esporte automobilístico, mas para o esporte em geral, já que o Ayrton Senna era um exemplo. E eu não tenho muitas, inclusive, palavras para definir o que eu, a minha reação com isso, porque é um negócio que você nunca imagina que poderia acontecer. Agora, então, você deve ter visto... Você deve ter visto o acidente, deve ter acompanhado pela televisão. Realmente um grande choque do carro de Senna. A cena realmente do acidente foi pavorosa. Você acompanhou tudo isso? Qual é a tua reação? Realmente foi chocante aquilo, né, Boésio? Realmente você vê que foi por uma falha mecânica, mas aí você tem a certeza que eu tendo a possibilidade de poder comparar um carro de Fórmula Indy com um carro de Fórmula 1 em termos de segurança, já que um carro de Fórmula Indy é 250 quilos mais pesado do que um carro de Fórmula 1. Então você vê que o nosso carro é um carro bem mais robusto, um carro que aguenta muito mais um acidente mais grave como esse, e principalmente na área do cockpit do carro, que o Fórmula 1, o piloto fica praticamente para fora do carro, quer dizer, não tem no cockpit não tem a parte lateral aqui onde cobre os ombros, onde nós ficamos mais afundados no carro, e quando você sofre um acidente, você tem uma proteção lateral onde vamos dizer, o capacete vai bater dentro do cockpit, não vai bater, e já a Fórmula 1 não existe. Então foi praticamente o que deve ter acontecido com a Ayrton Senna, que na batida, que foi uma batida meio angular no muro, deve até talvez ter batido o próprio capacete no muro. Então acho que isso eles têm que tomar providência sobre isso. Todos os últimos acidentes que houveram, o Alesi foi vértebra do pescoço, o Leto foi problema de pescoço, o próprio Christian ano passado, e estão demorando muito para tomar uma decisão, fazer alguma coisa a respeito de segurança. Ainda ontem eu estava comentando com o Emerson sobre o acidente do austríaco, que também é a mesma coisa, quer dizer, as pistas, inclusive essa curva em particular, já tiveram vários acidentes, o Piquet, o Berger e agora o Senna, quer dizer, eles poderiam ter aumentado a segurança ali, colocado pneus para que absorvessem o impacto, e nada disso foi feito, quer dizer, infelizmente, talvez só depois de um acidente com essas consequências irremediáveis é que venham a tomar uma decisão sobre isso. Ayrton já vai colocando a sua Williams. Ayrton Senna do Brasil na passagem na reta principal do Autódromo de Interlagos em São Paulo. Você já sente o giro mais forte. Motor girando lá em cima. Adrenalina no máximo. Senna em primeiro. Schumacher largando em segundo. Alessio Pegarista vai tentar tudo. Logo em seguida Frentzen. Damon Hill colocado à sua frente. Atenção Brasil! Vai começar o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Largada do Mundial de 1994. Aqui está o microfone mais famoso do rádio brasileiro. É o grande momento. São 13 horas, 3 minutos em São Paulo, a maior metrópole do Brasil. Senna largando na pole. Vai começar o Mundial de 1994. Vai Brasil. Acelera Ayrton. Acelera Godinho.
Acelera, Christian. Acelere a sua emoção com a Bandeirantes de São Paulo. A Bandeirantes aqui está vivendo mais um momento bonito, mais um momento vivo no esporte mundial. Tomando posição, Ayrton na pista, sinal vermelho. Atenção, Brasil, sinal verde, largada no Mundial. Alessi vem, ganha a posição de Schumacher. Ayrton vai tentar fechar a porta. Dividiu em Guarani, o Senna larga bem, fecha a porta e ganha a posição de Alessi na chegada no S. Excepcional largada de Senna. Alessi de forma fulminante. Bate Schumacher, chega por dentro e abre a onda. Ganha outra vez a curva do sol. Senna primeiro, Alessi segundo, Schumacher vem depois vem Damon Hill. E na quarta posição, olha Alessi tentando, Ayrton Senna acelera mais forte. Schumacher vai tentando mudar a trajetória. Mantém-se à frente, Alessi, ouvintes do Brasil. A briga ali atrás, Rubinho tá pisando fundo. Já ganhou uma posição, Rubinho. Ayrton dispara. Ayrton dispara no começo da corrida. Senna disparando no começo. Alessi ficando na segunda posição. Vai tentando segurar, vai contando agora conter o avanço exatamente de Schumacher. Schumacher vai tentando chegar. Está embaixo, está no câmbio da Alessi. Ayrton Senna vem chegando outra vez agora no S no Pinheirinho. Vai contornando a primeira perna no S. Vai contornando a segunda, vai chegar no bico de pato. Largada excepcional a lá. Ayrton Senna em Interlagos, Cândido. Ayrton Senna, o Mansell, quem será o campeão de 1991? Senna largando na primeira fila, Berger na primeira colocação, Senna em segundo, Mansell vai largar em terceiro lugar, Prost na quarta colocação. É o momento decisivo, o momento da ansiedade do torcedor brasileiro, momento decisivo do Campeonato Mundial de Fórmula 1, os motores já roncando mais forte no autódromo de Suzuka, no país do sol nascente, onde Senna já viveu uma emoção sensacional em 88, quando foi campeão pela primeira vez. Em 90 ele conseguiu o bicampeonato, vai ser dada a largada para a penúltima etapa. Vejamos se vai largar bem. Trocaram lá, Pedro, vamos lá. Tudo pronto, ouvintes do Brasil. Vai começar o Grande Prêmio do Japão. Sinal vermelho, sinal verde, dada a largada para o Grande Prêmio do Japão. Atenção, Senna vem, Mansell já conseguiu se desvencilhar. Coloca o carro atrás de Berger, mantém a trajetória Berger, curva 1, vem fazendo a aproximação, Mansell tem Ayrton na frente. Berger mantém a primeira colocação, Berger mantém a primeira posição, curva 1, ele faz a tomada para a sequência de S. Senna vem mantendo a segunda posição, Mansell está em terceiro lugar, em quarto fica Ricardo Patrese, as duas McLaren na frente, as duas Williams logo em seguida, vai fazer essa passagem pela variante, vai chegar na curva Dunlop Berger vai fazer a aproximação, contornando a Dunlop, vai para a curva Berger agora, fazendo a redução, freia, contorna, vem chegando na Berger, e começa o ataque de Mansell começa cedo. Não, Éder, é a tática, Éder, é o Berger fugindo, Éder, é a tática que a gente cantou a bola, o Ayrton precisa ficar pro Berger fugir, é o caminho para começar, Éder. Berger já começa a fugir, Senna tem a missão de segurar Mansell, Berger começa a fugir, e Senna Ayrton Senna, momentos finais, é a consagração do Brasil através de Senna, mais um título mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna vai receber a saudação do público japonês uma vez mais, e ele não dará adeus nunca a esse público, porque sem dúvida é a segunda pátria de Ayrton, aqui ele conquistou os 3 títulos da sua carreira, vai chegando mais perto do seu grande objetivo, que é o grande recorde, o recorde que ele busca é a volta final de Ayrton Senna, ele quer se igualar a Juan Manuel Fangio, quer ser o campeão dos grandes recordes, e pode conseguir porque talento tem, Ayrton Senna vem, é a volta final do Grande Prêmio do Japão, aí vem o tricampeão mundial de Fórmula 1, levanta o braço direito, a saudação para o público do Japão na passagem de Ayrton Senna, as bandeiras brasileiras agitadas, Senna vem, saltando o público do Japão, vitória de Ayrton Senna do Brasil, mais um grande momento de glória do esporte brasileiro, parabéns Ayrton Senna, parabéns Brasil, parabéns Ayrton, parabéns Brasil, é a consagração de Ayrton Senna, uma vez mais no país do sol nascente, um momento indescritível e memorável de Ayrton Senna, vai contornando o Garpini, fazendo a sua passagem pelo Garpini. Ayrton, é a volta final do piloto brasileiro, as duas McLaren, Berger vai chegar em segundo numa dobradinha sensacional, vai campeão que você merece Ayrton, contornou o Garpini, passou, vai chegar na curva Spoon, vai contornar a curva Spoon, piloto brasileiro, é a volta final do tricampeão mundial Ayrton Senna, o Brasil vai começar o domingo com um novo campeão, tricampeão Senna, dali Brasil, chegando na rota oposta, o público de Pen Suzuka no Japão, para a saudação final, passou pela rota oposta, vem para a curva de acesso para o chicane, aí vem o tricampeão mundial, Ayrton Senna, país do sol nascente, descendo para saudar Senna, Senna contornando a primeira, segunda perna no chicane, o diretor da prova já está atento, ele levanta o braço direito, saudando o público, é Brasil, é Senna, é Brasil, deixou Berger passar,
prova. Berger, quando estava a 50 metros da bandeirada, ultrapassou Senna, ele tirou o pé, deixou Berger passar. E agora saúde o público. O Brasil vai amanhecer com um novo tricampeão. 20 de outubro de 1991. Volta triunfal de Ayrton Senna na pista de Suzuka. Passarela da vitória para o campeão do mundo. Ayrton Senna do Brasil. Berger vence a prova, porque Ayrton tirou pela bandeira brasileira. Na mão de Senna, a bandeira brasileira para a volta triunfal do tricampeão. Dá-lhe Ayrton. Ayrton escrevendo com emoção este triunfo maravilhoso. Ele passa para a galeria dos tricampeões. Edgar. O Mansell está esperando o Ayrton. O Mansell está esperando o Ayrton para abraçar. Eu estou vendo o Mansell daqui para abraçar o Ayrton, Éder. Realmente um momento emocionante. Mansell vai dar o seu abraço em Ayrton Senna. O Edgar se antecipando aí para os ouvintes do Brasil. Os braços levantados. Ayrton não contém a emoção. Muito embora ele já esteja acostumado a momentos como esse. É o tricampeonato, é a terceira vez, mas de qualquer maneira não vai conter as lágrimas. Porque é mais um objetivo. Ele chega no sonho uma vez mais. Tricampeonato mundial de Ayrton Senna. Ele deixa, tira as mãos do volante, levanta os braços para a saudação do público japonês alucinado nesse instante. Ayrton Senna com a bandeira do Brasil agitada. Olha a bandeira brasileira que se transforma na simbologia de vitória. E é esse Brasil que nós queremos ver, um Brasil vitorioso. Ayrton Senna hoje simboliza esse Brasil. Aí está a bandeira brasileira tremulando. Na mão direita de Ayrton Senna, ele aprende junto ao volante e levanta o braço na saudação do público, tirando no fundo do alvo o segredo de toda a sua arte e de toda a sua fé. Então, uma vitória assim que foi sofrida e foi resultado de uma grande luta. Mas a gente trabalhou muito juntos nesse ano, no ano passado. Existe um respeito muito grande, uma cooperação grande entre nós. E algumas vezes o Gerhard me ajudou, fez tudo possível. E hoje, depois de uma corrida cheia de emoções, uma corrida super veloz, que foi feita a partir do momento da saída do Mansell da corrida, eu decidi que ela ia ser uma corrida para valer mesmo, pé embaixo, até o final, para que fosse então um show para todo o público aqui no Japão, presente, todos os meus fãs no Japão, para todo o público no Brasil, para o público do mundo inteiro que estava esperando essa decisão no campeonato. Foi uma corrida fantástica. E ao final dela, devido à situação do campeonato do Gerhard, que ele não está tão à frente, 4 pontos a mais seria importante para ele. Então eu resolvi deixar o primeiro lugar que estava em minhas mãos para ele, embora foi uma decisão muito difícil, muito dura para mim, porque a maior motivação de um piloto é ganhar. Embora eu tenha ganho o campeonato aqui, eu também queria ganhar a corrida, porque seria a minha forma perfeita de se vencer um campeonato. Mas eu acho que o resultado foi fantástico e a corrida foi fantástica. A corrida foi uma corrida de vitória, foi uma corrida vitoriosa que a gente conseguiu. E isso é o que vale para mim. No final, eu sei que no fundo eu venci essa prova também. E assim como eu pude retribuir um pouco ao Gerhard hoje, do esforço que ele fez durante o ano inteiro para trabalhar junto, e no futuro que a gente vai continuar trabalhando junto, só pode melhorar o nosso relacionamento, e é fundamental para lutar com as Williams, Renault, com as Ferraris, que a gente esteja unido, não só nós pilotos na mesma equipe, mas a equipe como um todo. E é importante no trabalho do piloto hoje não só guiar o carro, mas unir todos os membros da equipe para que todos puxem a corda para o mesmo lado. E acho que o resultado da corrida de hoje foi uma demonstração disso. Foram 3 vitórias, o título, a vitória em si e a vitória do desabafo, da política limpa, quer dizer, da parte esportiva, quando você fez o desabafo na entrevista para todo mundo. Eu tenho grandes momentos na minha carreira. Momentos de felicidade, momentos de tristeza e frustração. Eu me senti roubado em 89. Todo mundo sabe que eu fui roubado em 89. E em 90 eu me senti frustrado com o final do campeonato da forma que foi. E esse ano eu consegui definitivamente dar a volta por cima. Um campeonato forte, difícil, técnico, não necessariamente a nosso favor tecnicamente, e a gente conseguiu vencer. E venceu de uma forma esportiva, bonita, diante dos olhos do mundo inteiro, indiscutível. E diante das perguntas que me fizeram, eu fui obrigado a dizer o que meu coração mandava.
o que aconteceu no passado, na Fórmula 1, foi uma vergonha. E foi triste para todo mundo, não só para mim, mas para todo mundo. E eu vejo agora a Fórmula 1 como um futuro melhor, com a nova presidência da FISA, para que os erros que foram cometidos no passado não sejam repetidos. E a gente consiga ter, então, campeonatos cheios de emoção, campeonatos cheios de brilho e muito sucesso. Na minha opinião, o Ayrton teve uma quebra de suspensão traseira do lado esquerdo. A roda traseira abriu um pouquinho e direcionou o carro, pilotou o carro, a roda, para a direita. O Ayrton, obviamente, como a curva era para a esquerda, ele virou o volante um pouco mais, eu imagino, quando ele sentiu aquela reação do carro, tentando fazer a curva, e daí o movimento do carro de passar completamente reto e bater no muro de proteção. Brasil, México, até na Argentina, eu acho que as cobranças sempre são maiores, né? Nada do que a gente faz presta, é isso. E o que Imola fez presta? Eu acho que ficou claro que poderiam ter tomado algumas providências para se colocar um pneu, para se criar uma área de brita ali na Tamburello, tantos acidentes, desde o Piquet de 87, será que não bastou do Piquet ou do Berger? Não deu para eles verem que é fora o que bate lá os carros de categoria, porque não deu para perceber? Quer dizer que é só aqui que precisa fazer nada, no mundo inteiro não precisa fazer nada. Ele me disse para ter calma, para que eu tivesse forças e que eu estava bem, eu estava me mexendo, tudo, então não teria nenhum problema. Foram as palavras dele. E depois, no sábado, eu ainda fui vê-lo, ele disse que eu estava bem, que eu não tinha nenhum problema. É muito triste. O Brasil, com todas as suas dificuldades, com todas as suas crises, ele é um país abençoado, porque nós temos muita coisa. Entre todos os problemas e dificuldades, nós temos muita coisa. A gente tem um território enorme, a gente tem calor, a gente tem a natureza, a gente tem o mar, a gente tem felicidade, eu acho, com uma característica própria no brasileiro, mesmo com todas as tristezas. Eu acho que nós somos um povo feliz por natureza, e é por isso que a gente ultrapassa tantas dificuldades. E enquanto essa característica própria do brasileiro se mantiver acesa, a gente vai ter um sonho e a gente vai ter uma luz do outro lado do túnel. Então, eu acho que é importantíssimo todos nós mantermos essa natureza feliz viva e lutar para que ela continue crescendo. Eu, por exemplo, assisti a Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna, né? Agora... Perdeu a graça. Perdi a graça agora. E é uma coisa que ninguém acredita que ia acontecer, mas por infelicidade aconteceu, né? Até agora não acredito que ele morreu. Chorei bastante. É inaceitável o que ocorreu com ele. Em casa, todos nós choramos e lamentamos como se fosse uma pessoa da nossa família, porque ele sempre estava na TV, mais presente em nossos corações e como participasse ali dentro do nosso lar. Como vai ser agora, ao ligarmos a televisão nas corridas dos grandes prêmios da Fórmula 1, sem a presença daquele brasileiro tão ilustre? O Brasil tão carente de representantes, de cultura, de Deus. Meu Deus, o que você tirou, Ayrton Senna? O corpo do piloto Ayrton Senna chega ao aeroporto de Guarulhos na quarta-feira às 5h50 da manhã.
A embaixada brasileira vai fretar um avião de Bolonha para Paris, de onde o corpo segue no voo 723 da Varig para o Brasil. Ao chegar no aeroporto de Guarulhos, o corpo será recebido por uma ala da Polícia da Aeronáutica e durante o cortejo fúnebre, a Esquadrilha da Fumaça desenhará um coração no céu de São Paulo. O governo brasileiro fez de tudo para fazer com que o corpo do tricampeão mundial chegasse mais cedo ao Brasil, mas as autoridades italianas só vão liberar o corpo depois de realizada a autópsia, que acontecerá nesta terça-feira de manhã. O presidente Itamar Franco também assinou o decreto instituindo luto oficial de 3 dias pela morte do piloto. Ele chegou a cancelar a viagem que faria nesta terça-feira a Uberaba e ao Rio de Janeiro. O presidente ainda assinou o decreto admitindo pós-morte no quadro da Ordem Nacional do Mérito no grau de Gran Cruz, Ayrton Senna da Silva por ter simbolizado no seu campo de atividade as qualidades de determinação e coragem do povo brasileiro, contribuindo de forma notável para projetar em todo o mundo o nome do Brasil. O presidente não irá ao enterro de Ayrton Senna, mas mandará um representante. Ele também vai decretar ponto facultativo no dia do enterro nas repartições federais no estado de São Paulo. De Brasília, Renata Veríssimo, Rede Bandeirantes de Rádio. Ok, voltamos com o helicóptero da Rádio Bandeirantes Bradesco, informando que nesse exato momento o caminhão do Corpo de Bombeiros já toma posição para deixar o aeroporto de Cumbica, exatamente pelo portão 3, o caminhão do Corpo de Bombeiros que tem na sequência carros de autoridades do governador, do prefeito Paulo Maluf, deixando também o aeroporto de Cumbica. Vale aqui registrar daqui de cima uma homenagem muito bonita que os motoristas de táxi aqui do aeroporto de Cumbica prestam a Ayrton Senna, exatamente no pátio de estacionamento ao lado de onde deverá passar o cortejo. Eles em fila formaram um S. Exatamente esta homenagem que os motoristas de táxi, aqueles em cores azul e branco, prestam homenagem ao nosso herói, ao nosso piloto Ayrton Senna. Nesse exato momento o caminhão já deixa o portão 3, já vai seguindo pela pista que dá acesso à rodovia Hélio Schmidt. À frente desse caminhão, onde está a urna funerária de Ayrton Senna, ela que está guardada por cadetes do Barro Branco, que estão sobre o caminhão do Corpo de Bombeiros. À frente deste caminhão temos um outro caminhão de Corpo de Bombeiros, aquele da escada Magiros, o Corpo de Bombeiros que colocou este caminhão à disposição para os fotógrafos, para os cinegrafistas, para que eles registrem este momento muito emocionante que acontece em São Paulo. Centenas e centenas de pessoas postadas ao lado da rodovia Hélio Schmidt. Muita gente, agora uma verdadeira correria, com muita gente se dirigindo a seus veículos que ficaram estacionados exatamente ao longo desta rodovia. Eles que vão seguir o cortejo de Ayrton Senna até a Assembleia Legislativa. O cortejo que deixa aqui o aeroporto de Cumbica, segue pela rodovia Hélio Schmidt, pela rodovia dos Trabalhadores, Marginal do Rio Tietê, Ponte das Bandeiras, Prestes Maia, Tiradentes e Avenida 23 de Maio. Em seguida, Avenida Pedro Álvares Cabral, chegando assim à Assembleia Legislativa, onde o corpo do nosso Ayrton Senna será velado até amanhã por volta de 8 horas. Nesse exato momento, após uma pequena parada, o caminhão do Corpo de Bombeiros, que retirou o corpo de Ayrton Senna do avião da Varig de prefixo Papa Vitor Oscar Quebec, esse avião que deixou Paris e pousou exatamente às 6 horas e 12 minutos aqui no aeroporto de Cumbica. É intensa movimentação já pela rodovia Hélio Schmidt, os veículos com bandeiras do Brasil sobre a capota, prestando assim homenagem ao nosso Ayrton Senna, que não tem a bandeira do Brasil, vale também simplesmente uma fita verde e amarela e uma outra preta ao lado, representando o luto que toma conta de toda a população de São Paulo e, por que não dizer, de todo o Brasil. Cinegrafistas, fotógrafos ocupando este carro com escada Magiros do Corpo de Bombeiros, que segue à frente. Ele que vai liderando o cortejo, tendo logo a seguir o caminhão do Corpo de Bombeiros
que está levando o caixão, a urna mortuária de Ayrton Senna para a Assembleia Legislativa. Muita gente, portanto, ao longo da rodovia Hélio Schmidt. A rodovia Presidente Dutra tem trânsito parado nesse exato momento, porque muita gente está sobre o viaduto aguardando a passagem. A rodovia dos Trabalhadores também está tomada de veículos no acostamento, aguardando a passagem do nosso Ayrton Senna. E segue muito lentamente o caminhão do Corpo de Bombeiros, ele que deixa nesse exato momento a região do aeroporto de Cumbica, já se aproximando da rodovia Hélio Schmidt. Bradesco, o dia a dia do Brasil tem Bradesco. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações aqui acompanhando o cortejo de Ayrton Senna. Muito bem, nós estamos ainda aqui na área internacional de desembarque do aeroporto internacional de Cumbica, depois de acompanharmos junto ao Boeing, aliás o MD-11 da Varig, todo o processo para a saída do corpo do piloto brasileiro, quando as autoridades, o governador Luiz Antônio Fleury, o prefeito Paulo Maluf e também o secretário municipal de esportes Eduardo Pimenta estiveram na recepção do corpo, além do Fábio Machado, representando a família de Ayrton Senna e sua irmã Viviane Senna. A viagem, inclusive, praticamente uma viagem inédita para todos, porque o corpo veio na classe executiva, a caixa mortuária coberta com a bandeira do Brasil e com ramalhete de flores, e na classe executiva viajando apenas 4 passageiros. A assessora do Ayrton, a Betise Assunção, o jornalista Galvão Bueno, que era também amigo particular, amigo pessoal de Ayrton Senna, mais o senhor Celso Lemos, representando a empresa de Ayrton Senna, ele que cuidou de toda a documentação junto às autoridades brasileiras no dia de ontem, e também o massagista de Ayrton Senna, o Joseph Hallenberger, um austríaco, aliás, um inglês, que acompanhava Ayrton desde os tempos da Lotus, o seu massagista particular, que também está aqui. Inclusive, nós já temos a informação, enquanto nós voávamos de Paris para São Paulo, o voo foi comandado pelo coronel Gomes Pinto, antigo coronel da FAB, há 20 anos na Varig, é uma tripulação de 15 elementos no MD-11, prefixo PPVOQ, que aterrissou exatamente às 6 horas e 11 minutos aqui na pista do Aeroporto Internacional de Cumbica. E durante o voo nós pudemos sentir como Ayrton era querido também pelos seus companheiros de profissão. Nós já temos aqui, inclusive ao lado do Eduardo Sabella, uma relação de pilotos que estão confirmando chegada ainda hoje e amanhã aqui na cidade de São Paulo. Inclusive Alain Prost já tem reserva no voo da Air France, que sai hoje à noite de Paris, chegando amanhã cedo a São Paulo para o sepultamento de Ayrton Senna, que será feito no cemitério do Morumbi. Além de Alain Prost, nós já temos a confirmação de que aqui estarão também Ron Dennis e sua esposa, o diretor técnico da equipe McLaren. Frank Williams também virá para o sepultamento representando a equipe de Ayrton Senna. Teremos também a presença de Michael Andretti, que já chegou na companhia de Emerson Fittipaldi, e o mesmo acontece com o português Pedro Lamy. Aliás, Ayrton Senna era o procurador de Pedro Lamy nos seus interesses dentro da Fórmula 1, e Pedro Lamy também mostrou-se um dos mais abalados com a morte de Ayrton Senna e já viajou, já está aqui no Brasil. Outro que também tem sua presença confirmada no sepultamento, amigo pessoal de Ayrton Senna, hoje não mais na Fórmula 1, é o belga Thierry Boutsen, que também chega amanhã na companhia de Alain Prost. E Jack Stewart, hoje comentarista da BBC de Londres, ele que foi também um ídolo na Fórmula 1, igualmente virá para o férito que acontece amanhã. E um detalhe que nós conversávamos ainda no voo com o Celso Lemos, o destino é terrível. Além de todos os detalhes que a gente já repassou para o ouvinte da Bandeirantes, e muita coisa ainda será repassada, a fatalidade. Foi constatado que no muro da curva Tamburelli existe realmente um sinal amarelo onde bateu o capacete de Ayrton Senna, e ali foi a pancada final, foi a pancada que provocou todo o traumatismo craniano, o afundamento da base do crânio. Existe inclusive uma palavra do Dr. Cid Watkins, que ontem deu uma entrevista para a TV Globo, dizendo que Ayrton saiu com vida do autódromo. Saiu com vida, mas é bom que se explique isso. O batimento cardíaco de Ayrton parou, e ele tinha dificuldade em respirar, tanto que foi feita uma traquetomia ainda na pista, e depois apenas com a utilização de aparelhos é que o coração voltou a funcionar no momento em que ele estava sendo transportado para o Hospital Maggiore em Bolonha. E antes da corrida, o Ayrton teve uma reunião com um piloto que ficou tetraplégico aqui no Rio de Janeiro,
num treinamento, num teste de pneu em Jacarepaguá em 1989, o senhor se recorda daquela fatalidade envolvendo o francês Philippe Streiff, que hoje está numa cadeira de rodas. E o Philippe Streiff esteve no motorhome da Williams antes da corrida, conversando com o Ayrton Senna, exatamente sobre a possibilidade do Ayrton visitar uma indústria francesa nos próximos dias, que está desenvolvendo um novo tipo de capacete, um capacete que utiliza o airbag, aquela proteção que no momento do impacto, isso em alguns carros de fabricação, carros de série da Europa, já esse equipamento é colocado para o motorista, porque no momento do acidente, essas bolsas, elas são automaticamente colocadas, enchem de ar e provoca assim um amortecimento no impacto. Então, essa indústria francesa desenvolve um equipamento similar, o airbag, para os capacetes de Fórmula 1, e o Philippe Streiff conversou exatamente com o Ayrton Senna no domingo pela manhã sobre a possibilidade do Ayrton fazer uma visita para conhecer esse tipo de equipamento. E logo depois, o Ayrton exatamente morria em razão do seu capacete ter batido violentamente, a cabeça ter batido violentamente no muro. Bom, são detalhes, são mais detalhes de toda essa tragédia que envolve a Fórmula 1. Hoje nós temos uma reunião no Largo da Concórdia, na sede da Federação Internacional de Automobilismo em Paris, quando alguns pilotos, inclusive, vão fazer um manifesto, vão tomar uma posição exigindo mais segurança dos autódromos, dos carros, e por enquanto o Grande Prêmio de Mônaco está confirmado para o próximo dia 15, muito provavelmente sem reabastecimento, porque a área dos boxes é limitada e o reabastecimento não deve acontecer em Mônaco. A verdade é que o corpo de Ayrton Senna, neste momento, já está sendo transportado para a Assembleia Legislativa, e lá, durante todo o dia, o público de São Paulo, o público brasileiro, fará suas últimas homenagens. Uma cena que chocou também durante a viagem, porque os passageiros queriam ter acesso até a classe executiva, onde estava a caixa mortuária de Ayrton Senna, coberta com a bandeira do Brasil, e a Varig tinha um pedido da família para que não houvesse nenhum assédio dos passageiros normais na classe executiva, onde estava o corpo de Ayrton Senna. Muita insistência junto à tripulação, e apenas os jornalistas tiveram acesso. Nós permanecemos ali conversando com o Galvão Bueno durante aproximadamente 2 horas, relembrando fatos da carreira de Ayrton, relembrando os momentos que nós passamos no fim de semana na Itália. E de repente a cortina estava fechada, inclusive com uma proteção de esparadrapo, para que ninguém tivesse uma visão da classe econômica para a classe executiva, e um passageiro tirou o esparadrapo e se ajoelhou. Era um passageiro da França, um turista francês que estava vindo para o Brasil, que tomou conhecimento de que Ayrton estava no avião, de que o corpo estava na classe executiva. Ele viu o acidente lá na sua cidade, ele mora em Dijon, na França, e esse passageiro então se ajoelhou e passou a fazer a sua oração, emocionando a todos que estavam naquele momento. A Williams negou hoje categoricamente que tenha responsabilizado Senna pelo acidente de domingo. Anne Bradshaw, porta-voz da Williams em Didcot, aqui na Inglaterra, disse à BBC que declarações atribuídas ao projetista da equipe, Patrick Head, de que Senna poderia ter evitado o acidente se tivesse reduzido a velocidade ao entrar na curva, essas declarações não passam de pura especulação. A Williams não tem ideia de quando os destroços do carro de Senna vão chegar aqui à Inglaterra, porque as autoridades italianas retiveram o carro para investigações. Sobre os planos da equipe para o GP de Mônaco, a porta-voz disse que, por uma questão de respeito, a Williams só vai falar depois do enterro de Senna. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Max Mosley, também comentou hoje a polêmica provocada pelas declarações do projetista da Williams a respeito do acidente. Informado pela BBC sobre a declaração, o presidente da FIA disse que Patrick Head fez esta afirmação no calor do momento, logo depois do final da corrida. Ele estava conversando com o piloto alemão Michael Schumacher, segundo quem o carro de Senna parecia instável na curva. Foi aí que o projetista respondeu que Senna poderia ter evitado o acidente. Mas o presidente da Federação Internacional de Automobilismo acha que o projetista da Williams não repetiria esta opinião depois de examinar melhor as circunstâncias do acidente. Dos estúdios da BBC de Londres, Carlos Magno, Rede Bandeirantes de Rádio. Foi grande a emoção das cerca de 1.500 pessoas que assistiram à missa em memória do piloto Ayrton Senna, que aconteceu nesta terça-feira no Kartódromo de Interlagos. Mecânicos, alunos das escolas da região, funcionários e pilotos de kart fizeram uma homenagem silenciosa. Para muitos, foi impossível segurar as lágrimas quando o padre José Narduolo começou a lembrar a vida de Ayrton Senna, que começou a carreira naquele kartódromo. Senna foi o primeiro a completar
dar uma volta no circuito em menos de um minuto. Ele tinha 13 anos de idade quando venceu a primeira prova. Os antigos companheiros e os primeiros professores estavam presentes. E no final da cerimônia, os amigos só encontraram uma maneira para fazer a última homenagem. Lúcia Molina, Rede Bandeirantes de Rádio. Nós, olha, tentamos inutilmente chegar até o final da fila, não é? Fila que marca realmente número estrondoso de pessoas que devem dar o seu adeus final a Ayrton Senna. Nós não conseguimos chegar ao final porque simplesmente não há interrupção. As pessoas vêm chegando em grande número, nós já temos com certeza mais de 3 quilômetros de fila e muita gente, mas muita gente mesmo, está realmente pretendendo reverenciar o seu ídolo, aquele que simbolizou para o esporte algo de magnífico para o Brasil. Nós vamos aproveitar, Zé, rapidamente para conversar com algumas pessoas que estão nessa fila. O que me chama a atenção logo de cara é uma senhora que está grávida, não é isso? Qual é o seu nome? Lídia. Lídia, você está grávida de quantos meses? 6 meses. 6 meses. Você vem de onde? Sorocaba. Do interior de São Paulo para dar o seu adeus a Ayrton Senna? Isso. Você chegou quando a São Paulo? Eu cheguei na segunda-feira porque eu não sabia quando era a chegada do corpo, né? Então eu vim na segunda-feira e fiquei por aqui na casa de familiares para estar logo cedo ou estar o mais rápido possível por aqui. Então mesmo você vem do interior, mesmo assim, para dar seu adeus final, estando grávida? Venho, porque eu acho que ele era uma coisa muito grande pra gente. Não é só uma pessoa, não é só um tricampeão. Ele era mais do que isso, ele era a alegria da gente. Você trouxe mais alguém aqui? Eu trouxe minha filha de 8 anos. O que representa para você o Ayrton Senna? Você está com os olhos vermelhos, chorou à noite. Para você, o que representa o campeão? Para mim, ele é o maior de todos. Ele representa um herói, porque o mundo todo gostava dele. Então, que está emocionada mesmo. Rapidamente, mais uma pessoa apenas. Oi, seu nome? É Celine. Você vem de onde? É Vila Califórnia. Vila Califórnia. O Ayrton Senna, de uma maneira geral, o que representa para você? Você acordou cedo, veio para esta fila realmente enorme, as pessoas estão bastante abatidas. Para você, o que representa o passamento do grande campeão? Para mim, além de ser um herói, ele era uma grande pessoa e que deixa não apenas como tricampeão, como um exemplo para outras pessoas, para outros pilotos. Não apenas como esportista. Não apenas como esportista, mas para todas as pessoas, porque hoje, como vemos aqui em São Paulo, todos são irmãos, tá? E o Senna acabou nos mostrando isso, mesmo estando morto. O espírito dele continua aqui conosco e está mostrando que todos somos brasileiros realmente e todos temos que nos unir agora, tanto para continuar com a lembrança dele, como para a lembrança de todos nós e de outras pessoas que têm tentado nos ajudar. Bom, é verdade, todo mundo profundamente emocionado, não poderia ser diferente, é isso, não é? A morte da Ayrton Senna acaba provocando uma comoção nacional em São Paulo, não poderia ser de outra forma, todos visivelmente emocionados, inclusive muitos jovens aqui nessa fila que, repetindo, não para de crescer. Nós já temos já quase 4 quilômetros de fila por aqui. Lembrando que dentro do Parque do Ibirapuera aí sim está liberado o estacionamento para os automóveis. Agora o trânsito na região já começa a ficar bastante complicado. Esse é o aviso, é o alerta ao motorista. Retornamos ao Morumbi, José Paulo de Andrade. Há um movimento intenso na Assembleia Legislativa do lado externo, como foi relatado pelo Lúcio Tabarelli, e nós estamos aqui na parte interna, exatamente no local reservado à imprensa, ao lado do ponto onde vai ficar o esquife com o corpo de Ayrton Senna da Silva. Nós estamos a exatamente 2 metros de distância do local onde vai ficar o corpo. Do lado, no hall monumental da Assembleia, nessa entrada, está colocado uma enorme passarela vermelha que pega desde a saída a parte elevada onde ficam as poltronas que estão reservadas aos familiares de Ayrton Senna e se estende até a escadaria lá na ponta, o hall monumental da Assembleia Legislativa que dá frente para a Rua Padre Manuel da Nóbrega. Nesse ponto vai ficar Ayrton Senna. Aqui do lado de dentro apenas estão postados os jornalistas, os técnicos, as pessoas que trabalham que militam nessa área. Para quem entra no hall monumental, olhando de frente para a enorme cruz que existe aqui nesse hall,
de frente, portanto, onde vai ficar a urna de Ayrton Senna, do lado esquerdo postada a imprensa, na frente as poltronas reservadas para a família, do lado direito, somente por enquanto, muitas corbélias, muitas coroas de flores que estão colocadas. E sem coroas de flores nós pudemos detectar de várias empresas privadas da Câmara Municipal de São Paulo também, e essas coroas se estendem não só pela parte interna da Assembleia, como também pela parte externa, formando como um corredor que tem ao centro essa passarela vermelha que nós relatávamos. Alguns deputados, como por exemplo o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Vitor Sapienza, já estão presentes aqui, só que estão do lado de lá. Dentro de instantes, assim que o corpo de Ayrton Senna chegar à Assembleia Legislativa, todos, não só deputados, como todos os jornalistas e operadores, enfim, todos que aqui estão, deverão se retirar, deverão ficar do lado externo, para que apenas a família possa ficar aqui dentro durante meia hora com Ayrton Senna. Aí sim, depois de passados esses 30 minutos, serão abertas as portas, a imprensa voltará para o interior da Assembleia, para esse lado onde nós estamos, esse local, repetindo, a cerca de 2 metros do caixão, já que existe uma grade amarela que está fazendo todo esse cerco, tanto do lado da imprensa quanto do lado oposto, o lado onde estão os deputados, e aí sim a visitação pública terá início. Portanto, os últimos preparativos já foram feitos. Nesse momento, inclusive, há a solicitação para que todos comecem a deixar o local. Existe também uma informação de que a questão de 10 minutos pousou aqui aqui ao lado, onde fica o QG do Exército, já pousou um helicóptero transportando a família de Ayrton Senna da Silva. De que eu me conscientizei de tudo que estava acontecendo no domingo de madrugada, porque a gente acabou se tornando um autêntico robô na busca da informação, na tristeza e principalmente na expectativa de que tudo aquilo fosse uma grande mentira, que fosse um grande pesadelo, e que de repente a gente acordasse para a realidade e o Ayrton estaria lá, normal. E de noite de madrugada em Bolonha eu necessitava de um hotel e fui para o hotel tomar um banho e comer qualquer coisa. E em Bolonha os restaurantes fecham cedo. Eu consegui pegar um motorista de táxi, me indicou um restaurante para comer rapidamente. Cheguei no restaurante, a italiana reconheceu que éramos brasileiros, nós estávamos num grupo de 4 pessoas. Ela começou a chorar, contou a história que a filha dela havia perdido a vida num acidente de automóvel. E ao lado da nossa mesa estava um grupo de 4 rapazes, um deles motorista de táxi que havia levado o Ayrton na quarta-feira do aeroporto de Bolonha, quando ele chegou de Londres, para o circuito. E aí ele começou a me contar que conversou com o Ayrton durante a viagem, porque o Ayrton estava muito cansado, acabou dormindo no banco de trás do carro. E ali naquele instante foi que o alfinete furou o balão. Quer dizer, aí deu uma esvaziada, eu comecei, quer dizer, geralmente eu sou um camarada meio frio, mas a coisa estava muito desgaste em cima de trabalho, desgaste em cima de expectativa. E aí eu chorei um pouco, descarreguei e não consegui dormir. Mas aí eu fiquei sempre com aquela preocupação. Se eu que sou um repórter, que eu sou um jornalista, eu estou preocupado, querendo saber o que está acontecendo, a verdade, onde estão os detalhes, eu fico imaginando como é que deve estar o ouvinte, à distância, num outro país, longe, fã do Ayrton, também querendo essa informação. Então a minha obrigação é conseguir essa informação para que o ouvinte também ou se tranquilize ou então tenha pelo menos os detalhes da tragédia. Foi assim que a gente levou até agora, quando o avião pousou, durante o voo também a gente teve cenas, aliás as cenas emocionantes aconteceram desde o momento da tragédia na pista. Agora no avião, por exemplo, ele vinha na classe executiva com apenas 4 companheiros, a classe executiva foi bloqueada para a Beatriz Assunção, a assessora dele, o Galvão Bueno, que era amigo particular dele, o Celso Lemos e o Joseph, que era o massagista particular dele. Então existia aquela curiosidade, o passageiro que estava na econômica querendo ir até o caixão, que estava coberto com a bandeira do Brasil, e havia uma solicitação da família para os tripulantes da Varig, para que aquele local não tivesse permissão para os passageiros chegarem. E aí, durante o voo de madrugada, eu estava conversando até com o Galvão, ao lado do caixão ali, de repente abriu a cortina e um senhor se ajoelhou e começou a orar. E ainda nós tentamos tirá-lo de lá, ele pediu para que, por favor, deixasse ele fazer uma oração. Era um francês, um turista francês de Dijon, que veio no voo, viu o acidente pela televisão e soube que o corpo do Ayrton estava no carro.
no avião. E aí ele conseguiu, ele ficou ajoelhado durante uns 5 minutos só rezando, um francês. Então isso fica tudo na cabeça da gente. Olha, foi uma tragédia, viu? Foi realmente, eu acho que o luto não é um luto do Brasil, porque as manifestações de carinho que eu vi na Itália, na televisão da Alemanha, na televisão da França, o carinho do Alain Prost, que chega amanhã aqui para o sepultamento, quer dizer, o Ayrton era realmente um ídolo mundial. O caixão acaba de entrar, de ser colocado do lado interno. As portas foram fechadas. Daqui a pouco serão abertos os portões para que o público comece a visitação. E nós lembramos o pedido que foi feito pelo Comando do Policiamento Metropolitano de São Paulo, pelo Coronel Melo Araújo. Que os populares que ainda queiram dar o último adeus a Ayrton Senna, que o façam aqui na Assembleia Legislativa, já que no percurso agora é lógico, é impossível, o caixão já está aqui dentro, mas que o façam aqui. O velório está começando, vai até amanhã às 8 horas, horário em que sai o enterro para o cemitério do Morumbi. Durante o enterro não será permitido o acompanhamento de populares a partir da Avenida Morumbi. O itinerário que já foi definido vai ter o acompanhamento pela Avenida Brasil, a saída da Avenida Pedro Álvares Cabral, depois da Avenida Brasil, entrando à esquerda pela Avenida 9 de Julho, acesso pela Avenida Francisco Morato e depois pela Avenida Morumbi. Portanto, esse é o percurso que será feito. O CT está tomando últimas providências para acertar o trecho final do percurso. Se a ida seria da Avenida Brasil até a Avenida Rebouças e daí seguindo para Francisco Morato e depois pela Avenida Morumbi até o cemitério, ou se seria feito o percurso pela 9 de Julho com a entrada depois para Francisco Morato através da Rua através da própria Avenida Marginal. Enfim, são detalhes que estão sendo definidos pelo DSV, pela CT. E o próprio Coronel Melo Araújo não sabia ainda explicar direitinho qual seria esse itinerário final da chegada para o cemitério do Morumbi. O importante é que a partir da Avenida Morumbi, nenhum popular poderá seguir para o cemitério. Somente os familiares, as autoridades e a imprensa credenciada. O mesmo credenciamento que a imprensa tem aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo. 10 horas, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, ainda do lado externo, porque lá do lado interno está acontecendo um culto nesse momento com a família de Ayrton Senna. Nós estamos com o Roberto Ferreira, que é assessor de imprensa, que está trazendo as informações, inclusive, do que está acontecendo e colocando, através da imprensa, o público a par do que poderá fazer, de como poderá visitar. Roberto, qual é a situação nesse momento, o que está acontecendo lá dentro? Roberto, bom dia. Bom dia. Nesse momento a família está a sós com o piloto numa reflexão que a mãe dele solicitou para todo mundo e todos nós estamos colaborando e aliás gostaríamos de agradecer até o empenho de vocês da imprensa que entenderam esses momentos difíceis que estão passando e depois desse momento de reflexão vai haver um culto religioso, um culto evangélico onde participa a família e os amigos que vieram especialmente para o funeral. Depois disso, a família vai entregar o corpo do Ayrton para o público, a visitação pública. E é isso que vai acontecer hoje durante o dia inteiro, a noite inteira. Vamos esperar ver o que acontece mais. E continuamos a deixar claro, vale também ratificar, amanhã a população não terá acesso ao enterro ao cemitério do Morumbi. Exatamente. A família está solicitando a todo mundo, a população inclusive em geral, e sensibilizado até, entende esse carinho que o povo de São Paulo, do mundo inteiro, está demonstrando pelo Ayrton Senna, mas é um último adeus, as condições do cemitério do Morumbi não são grandes, são pequenas, então eles só permitiram que a imprensa acompanhasse os familiares e amigos que vieram especialmente para a cerimônia. Então, infelizmente, o público vai ter que dar o último adeus para Ayrton aqui mesmo, no trajeto até o cemitério. O caixão lacrado não vai ser aberto em momento algum. O caixão veio lacrado, permanece lacrado e assim vai ser até o final. É uma pergunta inevitável e a resposta também já é óbvia e conhecida. Como é que a família está reagindo a esse momento? Não é como está se sentindo, mas como está reagindo a esse momento. Olha, a família ficou até hoje, momentos antes do corpo chegar à Assembleia, ficou na fazenda Tatuí. E todo esse tempo ela permaneceu isolada. Mesmo a gente, o pouco contato que nós tivemos foi apenas por telefone. Claro que está muito traumatizada, o seu Milton, a dona Neide estão muito abalados, a irmã Viviane, e estão suportando de uma maneira muito forte.
Roberto, obrigado. A gente conversa mais durante o dia. Ok, obrigado. Roberto Ferreira, então, que é assessor de imprensa da família de Ayrton Senna, conversando com a gente aqui na Bandeirantes. E apenas resumindo, então, está acontecendo um momento de reflexão, como ele mesmo disse, nesse instante lá, entre a família e o piloto, o corpo do piloto Ayrton Senna. Isso já era esperado, seriam aqueles 30 minutos, mas vai em seguida acontecer um culto ainda fechado, mas nesse caso do culto estarão presentes, além dos familiares, amigos e autoridades. Lá dentro já estão o governador Fleury, a sua esposa, Dona Ica Fleury, primeira-dama do estado, o prefeito Paulo Maluf, e ainda alguns pilotos como o Raul Boés, o Rubens Barrichello, o pai de Rubinho Barrichello, o seu Rubens Barrichello, e também o Wilson Fittipaldi. Nós não temos ainda a informação concreta da chegada de Christian Fittipaldi, mas ele já estaria para chegar se já não estiver lá do lado de dentro, porque talvez tenha entrado por outra porta. Por aqui nós não notamos a passagem dele. Enfim, essas pessoas terão acesso direto. Estão previstas chegadas amanhã, como o Cândido Garcia disse também agora há pouco, de Jack Stewart, um piloto de Fórmula 1 da época de Emerson Fittipaldi. O próprio Emerson Fittipaldi chega amanhã, Alan Prost, Gerhard Berger, Frank Williams, dono da escuderia Williams, todos chegarão amanhã, de manhã, para o enterro de Ayrton Senna. Essa é a situação de momento. Nós acreditamos que dentro de 30 minutos, 20 a 30 minutos no máximo, as portas laterais já estarão abertas. O detalhe é que a gente quando olha aqui de frente para esse monte de vidro que tem na entrada do hall monumental da Assembleia Legislativa, nós enxergamos aqui no chão a passarela vermelha, lá em cima a cruz, aqui embaixo lá dentro do hall, a urna que contém o corpo de Ayrton Senna, e bem na frente, na parte externa ainda fora do vidro, um enorme pôster, um quadro com a foto de Ayrton Senna, com o seu macacão ainda da McLaren, comemorando uma de suas inúmeras vitórias. E também observamos aqui do lado externo dezenas e dezenas de corbélias de flores, de coroas, e vindas de todas as partes do mundo. Nós já conseguimos perceber coroas que vieram de Cuba, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, e também com os mais diversos e mais variados amigos de Ayrton Senna. É o último adeus que todos estão prestando ao tricampeão mundial de Fórmula 1. Enquanto o Brasil inteiro chora a morte de Ayrton Senna, aqui na Europa a Fórmula 1 provoca longos debates sobre o fator segurança nas pistas. Aqui na Alemanha o assunto merece reportagens diárias em quase todos os jornais. Hoje, por exemplo, noticia-se com o título de Chorando a Morte de Senna que o piloto austríaco Gerhard Berger pensa em abandonar definitivamente a Fórmula 1. No domingo passado, Gerhard Berger desistiu da corrida logo após o acidente e foi o único piloto que se dirigiu ao hospital em Bolonha, para onde levaram Ayrton. As televisões daqui fazem especiais, as rádios não ficam por menos. E todos fazem a mesma pergunta: o que teria provocado o acidente fatal de Ayrton Senna? O fato de ele ter acordado inquieto com maus pressentimentos, ou foi uma falha técnica do seu Williams Renault? Especula-se muito. Na coluna assinada pelo próprio Ayrton no jornal alemão Welt am Sonntag, escrita no sábado e publicada no domingo, ele diz claramente que o carro estava lhe dando um pouco de dor de cabeça. Ele reage nervoso em pistas como a de Imola. O piloto também menciona problemas ligados ao sistema de suspensão e aerodinâmica. Não obstante, logo em seguida, Senna ressalta: estou otimista, vou dar tudo para evitar que a Benetton e Schumacher continuem com aquele favoritismo que me foi atribuído antes da temporada, ou seja, vencer disparado todas as corridas. A morte de Ayrton Senna deixou os alemães tristes e angustiados, mas também os deixou muito pensativos quanto ao fator segurança nas pistas. Se destes debates todos nascerem regulamentos mais severos, a morte de Ayrton não terá sido em vão. Da Alemanha, Carlos Cerqueira, Rede Bandeirantes de Rádio. Há quanto tempo Ayrton se fez presente na associação de maneira física e de maneira de assistência a toda a organização? Olha, há cerca de aproximadamente 4 anos e meio, nós procuramos o Ayrton Senna e lhe fizemos a apresentação do projeto do hospital da ACD. O Ayrton nos recebeu muito bem, companhia de seu pai, e na ocasião se prontificou a fazer uma doação para a ACD de 100
correspondente a 100 mil dólares. Essa doação nos foi entregue logo em seguida, apenas que o Ayrton Senna pediu: olha, não pretendo que haja nenhuma espécie de publicidade e informação ao público, pois a minha doação é de caráter estritamente filantrópico e não pretendo que seja dado divulgação. Isso a diretoria respeitou o desejo do Ayrton Senna desde aquela época. Entretanto, agora, esse lado da sua vida, que não foi só para nós, para ACD, para outras instituições, nós temos ciência que ele cooperou, é importante que a população saiba que ele cooperou e ajudou que o hospital da ACD, que estava nascendo naquela época, pudesse também ser executado, a se juntar a centenas de outras doações. A maior doação de pessoa física foi do Ayrton Senna, que evidentemente consta nos nossos arquivos e irá constar numa sala específica com o nome de Ayrton Senna. Em termos de imagem pessoal, Carlos, o que Ayrton Senna deixa de exemplo de filosofia para vocês que realizam também um trabalho tão árduo que requer tanta determinação? O Ayrton Senna mostrou que, sendo um super-homem, mostrando que com a força poderia conseguir essas vitórias excepcionais, ele também mostrou o seu caráter humano ao mostrar à população: a gente pode ser um super-homem, mas pode também ser um homem humano. Lancelotti, nós sabemos que as coisas comerciais, os grandes negócios que envolviam o esportista, o piloto Senna, continuam vivos, estão aí de pé. Qual seria o caminho, o primeiro passo para a possibilidade de se criar uma fundação Ayrton Senna para que, através de seus recursos conquistados pelo mundo todo, comercialmente falando, ele fosse sempre lembrado nesse lado benevolente de contribuição? Olha, a experiência de fundações vem do exterior. É comum no exterior, todas as pessoas que durante a vida conseguiram um patrimônio muito grande, criarem uma fundação com parte desse patrimônio, e que normalmente os recursos dessa fundação é parte do imposto que a pessoa paga ao falecer. É criada uma fundação, e essa fundação dá recursos anualmente a várias entidades. Dão para entidades filantrópicas, para hospitais, para museus, e que evidentemente seria um caminho que a família poderá eventualmente encontrar para que essa ajuda que o Senna em vida prestava possa continuar ao longo do tempo em auxílio de todas essas entidades que prestam serviço à coletividade. Estamos conversando com Carlos Alberto Lancelotti, presidente da ACD, Associação de Assistência às Crianças Defeituosas. Presidente, que tipo de defeitos as crianças atendidas pela AACD possuem? Bom, a ACD, quando foi criada, já há 42 anos atrás, ela foi criada com o intuito de atender as pessoas com deficiências no aparelho locomotor. Vocês estão cientes que naquela época a doença que o professor Sabin curou com a sua vacina milagrosa, hoje praticamente não existe mais pacientes. Entretanto, a ACD, ela trata de pacientes com deficiências no aparelho locomotor e que pode se situar em todo o plano. Inclusive, a ACD hoje atende aproximadamente 750 pacientes por dia, em que 20 a 25% são adultos, que são vítimas de acidentes ou de veículos ou acidentes com arma de fogo. E crianças que ela atende, inclusive nós temos aqui a escola, que tem a escola da ACD aqui, e mais 3 fora da ACD, também atendendo crianças com deficiências físicas, que pode ser deficiência mental até um determinado ponto, ou seja, para a pessoa cursar uma escola, ela tem que ter um QI, que a gente chama mínimo, que se situa em torno de 60% de QI. Porque além desse ponto já é uma ação das APAES. Então nós atendemos crianças com deficiências físicas e mentais
que tem o QI maior de 60. Para quem não viu, repetindo que a associação recebeu como doação de Sena o valor de $100 mil. Lancelotti, as 720 crianças aproximadamente que são atendidas pela Associação de Assistência às Crianças Defeituosas, elas só comparecem ao hospital para exercícios esporádicos ou até aquele pavilhão, aquele departamento que o adulto e a criança possam ficar hospitalizados? Não, o aspecto é o seguinte: nós temos 4 setores diferentes na CD. Nós temos o hospital, o centro de reabilitação, a escola e a oficina ortopédica. Bom, o que uma criança com deficiência física vem a CD? Primeiro, ela sofre um tratamento médico, que ou é via hospital ou não via hospital, para que ela tenha condições de ficar numa cadeira de rodas. Em seguida, ela recebe um tratamento no centro de reabilitação, ou seja, ela recebe fisioterapia, piscina, etc., para que aqueles poucos movimentos que ela ainda tenha possam ser melhorados. E depois ela vai para a escola e na oficina ela recebe os aparelhos ortopédicos para lidar, tanto a cadeira de roda, como uma prótese de perna ou de braço, o que a pessoa precisar. Então são 4 áreas diversas. As internações na CD, elas só ocorrem no hospital. Ela saindo do hospital, ela deve conviver com a sua família, porque uma das coisas muito importantes para a reabilitação de uma criança é a família aprender. Ela vem junto com o filho aqui, aprende como é que é feito o tratamento, aprende como é que a criança deve se comportar em casa para se alimentar, para ir ao banheiro, etc. E aquilo faz parte do tratamento, o acompanhamento da família. E essa criança, então, ela acompanhada pela família, depois com a nossa escola, ela se torna um cidadão útil à sociedade. Ela deixa de ser, como era no passado, uma criança que fica presa em casa, ela passa a conviver com a sociedade, ela se desloca, tem uma função, inclusive consegue um emprego e um trabalho. Inclusive, se vocês tiverem lembrança, um dos presidentes da CD é um famoso engenheiro de São Paulo, construtor de várias obras, inclusive aqui em São Paulo, que é o Fonseca, a gente chama de Fonsequinha, o Antônio Celso e Johnny, e que é uma pessoa com uma deficiência física muito grande. Ele fez curso de engenharia, guia automóvel e tem uma empresa que emprega perto de 2.000 pessoas. Os aparelhos que a Fundação possui, doutor Lancelotti, são de primeira linha, de ponta? São de primeira linha. Inclusive nós aqui na ACD, para você ter ideia, nós damos cursos de formação profissional, não só para o Brasil, como para o exterior. E já perto de 62 países frequentaram um curso na ACD. Esses cursos ocorrem a cada 2 anos, em que a pessoa vem aqui, fica aproximadamente 90 dias, recebe o apoio da Organização Mundial de Saúde e de várias fundações, e são cursos dados para todos os países subdesenvolvidos que vêm aqui na CD aprender a fazer aparelhos ortopédicos. E nós estamos em contato com o primeiro mundo, sempre trocando tecnologia, e nós aqui, inclusive, temos a tecnologia de ponta, digamos. A CD é um centro de excelência do aparelho locomotor. Além dos exercícios físicos, logicamente, está aliado um componente de fundamental importância, que é o exercício do amor. Isso. E neste... Doutor Celso, uma pequena história da CD que ligada ao Ayrton Senna, que foi um exemplo de cidadão, né? E que mostrou que o trabalho produz resultado, mas esse resultado também pode ser dado para ajudar aqueles que não tiveram a mesma sorte de poder frequentar uma escola e se locomover, e que com isso a gente pode fazer alguma coisa para os deficientes físicos. Pois é, e diante de seus próprios problemas, né, de suas próprias dificuldades, de tanta luta pela vida, como está o clima dessas crianças no decorrer desta semana? Olha, a criança é um negócio fantástico. Eles têm a grande sabedoria de guardar a lembrança da pessoa viva. E essa é a felicidade que a criança traz. O Senna é lembrado pelas suas boas qualidades, aquilo que ele mostrou. Uhum. A criança, ela tem uma coisa, ela é sempre otimista. Isso faz que a criança
naquela idade a gente consiga resultado. E por isso ela é criança e ela traz a lembrança do Senna vitorioso, a lembrança do Senna participante da sociedade, a lembrança daquele que felizmente partiu, mas partiu para o céu, sempre com um aspecto, vendo a coisa de modo otimista e positivo. Sintonizando-se até com este lado criança de Senna, né, de acreditar sempre no lado positivo de todas as coisas, na possibilidade de superação de todos os obstáculos, que aliás é o que essas crianças mais precisam, né? Elas precisam ter confiança, digamos, para superar os obstáculos. Se ela não for otimista e não acreditar que vai superar, ela infelizmente, quer dizer, a parte mais importante do tratamento, quer dizer, a força de vontade, ela não vai conseguir. Então, se ela tiver força de vontade, ser otimista, etc., ela consegue. E isso é uma coisa importante para as crianças. Então, no caso, infelizmente, do falecimento do Ayrton Senna, essas crianças, elas veem o que ele foi de bom, de positivo, etc., porque é da mentalidade da criança, né? Isso é importante para o ser humano poder superar as suas dificuldades. Lancelotti, esta doação de Ayrton Senna foi vultosa, $100 mil. De que maneira o cidadão comum poderia contribuir, participar, doando algo em valores, para que a Associação de Assistência às Crianças Defeituosas tivesse um pouquinho de sossego, de respiro profundo? Olha, Johnny Antônio Celso, a ACD, ela vive de algumas fontes de renda. Uma das principais fontes de renda são os seus sócios. Então, aquele que gostaria de auxiliar a ACD, torna-se sócio. A gente envia um carnê, e esse carnê a pessoa mensalmente, ou trimestralmente, ou semestralmente, ou mesmo anualmente, faz uma doação essa que ela é dedutível do seu imposto de renda e que ajuda essas crianças. Nós temos hoje na ACD, para você ter uma ideia, 30 mil sócios aproximadamente, que mensalmente nos dão um auxílio. A ACD requer mensalmente, no seu orçamento de despesa, para os ouvintes terem ideia, de $500 mil. E esse valor de $500 mil, só aproximadamente 3% vem do poder público. Nós, infelizmente, não tivemos o apoio da Comissão de Orçamento, que espero que nos próximos exercícios tenhamos. 9h37. Neste instante, muita emoção na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Neste instante entram os familiares de Ayrton Senna para as últimas despedidas. Senhor Milton Senna, Dona Neide Senna, Senhor Milton Silva, melhor dizendo, Dona Neide Senna, e uma presença que ninguém esperava. Xuxa Meneghel, a ex-namorada de Ayrton Senna, veio prestar a sua última homenagem e veio também para o enterro do tricampeão do mundo, Leonardo Senna, o irmão do piloto, também muito emocionado. Neste instante, Xuxa Meneghel aproxima-se do caixão, chorando muito, toca o caixão, toca a bandeira do Brasil que cobre o caixão de Ayrton Senna e muito emocionada nesse instante afasta-se. Dentro de mais alguns instantes estará saindo aqui do hall monumental da Assembleia Legislativa o caixão contendo o corpo do piloto Ayrton Senna. Momentos de muita emoção. A imprensa do mundo todo registra esses momentos para todo o planeta. Momentos de muita emoção com os familiares de Ayrton Senna reunidos na última homenagem, nas últimas preces, nas últimas orações para o piloto morto. Nesse instante também a irmã de Ayrton Senna retira o capacete de cima do caixão de Ayrton Senna, passa a mão sobre o capacete e dentro de mais alguns instantes nós deveremos ter aí a saída aqui do caixão. Muita emoção. Viviane agora debruçada sobre o capacete. A mãe, Dona Neide, consola a filha também, o irmão de Ayrton Senna. Leonardo se aproxima também nesse instante. Xuxa Meneghel fica um pouco mais afastada, mas a emoção é muito grande. A emoção toma conta de todo o hall monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A irmã Viviane retira o capacete, segura o capacete de Ayrton Senna. A Dona Neide consola também o irmão Leonardo. São cenas muito emocionantes que as pessoas que estão apenas os amigos mais próximos estão tendo a oportunidade de presenciar, já que também várias pessoas já saíram aqui do hall monumental com destino aos veículos que vão seguir o cortejo fúnebre. Neste instante, as últimas preces, as orações, os detalhes, os acertos finais, para que agora sim possa começar a ser retirado o caixão de Ayrton Senna. Os parentes começam a deixar aqui
ao lado do caixão, começam a sair das proximidades do caixão do Ayrton Senna, Dona Neide, o senhor Milton, a Viviane, Xuxa, Leonardo, todos saem das proximidades, já para que agora sim os oficiais da Polícia Militar, os cadetes do Barro Branco, possam começar a tomar as providências necessárias. É retirada a bandeira nacional nesse instante que cobre o caixão, será dobrada e o caixão deverá estar saindo dentro de mais alguns instantes aqui da Assembleia Legislativa. Pronto, começa assim o último trajeto do campeão Ayrton Senna, um caminho de saudade de cerca de 18 quilômetros, desde aqui a Assembleia Legislativa no Parque de Ibirapuera até o cemitério do Morumbi. As avenidas por onde passará o féretro já começa a passar agora, dentro de mais alguns minutos, pela Pedro Álvares Cabral, estão tomadas por populares. É o caso da Avenida Brasil, que será o segundo corredor que a viatura do Corpo de Bombeiros vai ganhar após cruzar a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. São populares tensos, são populares chorosos, são populares que acenam as bandeiras do Brasil, são milhares e milhares de bandeiras do Brasil, são populares que aplaudem a passagem do corpo de Ayrton Senna. Faz sol em São Paulo, que tem o céu azul e uma temperatura agora de 23 graus. Nós estamos aqui, o Ron Dennis, com toda a diretoria da McLaren, já está aqui, exatamente onde chegará o corpo de Ayrton Senna. Aguarda-se também a presença dos pilotos que já chegaram a São Paulo: Alan Prost, Thierry Boutsen, Pedro Lamy, Michael Andretti, Emerson Fittipaldi. Quem acabou de chegar agora foi o Birajara Guimarães, que é sócio do Ayrton Senna, e também está sendo esperada, por enquanto ainda não temos a presença dele aqui, do presidente da FOCA, do vice-presidente da Federação Internacional, o Sr. Bernie Eccleston, que veio acompanhado de sua esposa para o sepultamento do piloto Ayrton Senna. E eu conversava ainda há pouco com o Mihaly Idase, que é o diretor do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, ele é realmente o diretor de prova, analisando todos os acontecimentos em Imola, e existe um clima de revolta entre os dirigentes que são os responsáveis pela segurança do Grande Prêmio Brasil, principalmente não apenas em função da morte de Ayrton Senna, mas em função de uma série de irregularidades ocorridas ao longo dos treinamentos e também da própria corrida, inclusive no atendimento feito a Rubens Barrichello de forma intempestiva, virando o carro de Rubinho. Então esses assuntos estão sendo comentados aqui entre as pessoas que frequentam o circo da Fórmula 1, e o Mihaly Idase, é um homem que está na Fórmula 1 já exatamente há mais de 20 anos. Ele é, inclusive, um comissário autorizado da Federação Internacional. Ele é o diretor de partida, diretor de largada e diretor do Grande Prêmio Brasil já há alguns anos. Ele mostra-se bastante revoltado com tudo aquilo que ocorreu. Nós temos também aqui, já aguardando a chegada do corpo de Ayrton Senna, a presença de um dos dirigentes da Federação Italiana de Automobilismo. Ele vem representando, inclusive, também a Ferrari, e vem representando também o corpo da Confederação Italiana de Automobilismo. Inclusive, nesse momento, é ele quem conversa com o Birajara, o sócio de Ayrton Senna. Nós continuamos por aqui, onde será sepultado o corpo de Ayrton Senna. Existe uma guarda de honra, exatamente na entrada do local onde Ayrton será sepultado, onde será colocada a urna de Ayrton Senna. Essa guarda de honra já está aqui. Ainda há pouco, quando nós percorremos o trajeto entre o Palácio dos Bandeirantes até o cemitério do Morumbi, muitas pessoas já se aglomeravam pelas avenidas, tomando seus lugares nas calçadas para ver a passagem do corpo de Ayrton Senna. E aqui no Morumbi subiu um balão aos céus, levando uma bandeira do Brasil e uma faixa com o nome Senna Campeão. Com essas palavras, Senna Campeão. Esse balão subiu realmente há pouco. E aqui, alunos do Colégio Pio XII também, juntamente com professores, organizaram também uma homenagem à porta do cemitério do Morumbi, exatamente cantando aquela música que Ayrton tanto apreciava e que a programação da Bandeirantes tem repetido ao longo desses dias, exatamente na interpretação do Milton Nascimento, lembrando o amigo Ayrton Senna. Nós continuamos por aqui, chegam as autoridades, aos poucos apenas existe acesso das autoridades para uma tenda montada ao lado do local onde o corpo será sepultado, e exatamente nessa tenda apenas os dirigentes internacionais, os pilotos convidados e as autoridades têm acesso. Os jornalistas ficam a uma distância de aproximadamente
50 a 60 metros desse local, de onde falamos, acompanhando a chegada do corpo de Ayrton Senna. Impressionante o rastro que deixa o féretro de Ayrton Senna. O que ele deixa para trás são pessoas desesperadas que caem no chão chorando. Impressionante as cenas que nós assistimos aqui ainda no Parque do Ibirapuera, na região da Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora, nesse exato momento, passou há pouco por aqui a Esquadrilha da Fumaça, que também lá no aeroporto, melhor dizendo, no cemitério do Morumbi, prestará uma homenagem a Ayrton Senna, desenhando com a fumaça um coração e posteriormente a curva do S, um S em curva. E por aqui eles passaram, por aqui foram bastante aplaudidos também. Logo depois da comitiva presidencial, milhares de motocicletas também fazem parte desse cortejo fúnebre. A imprensa ficou bem para trás e quase sem um acesso mais direto. Mas toda a região permanece com o trânsito interditado. A Avenida Brasil, evidentemente, por onde está agora, passando ao Corpo de Bombeiros, levando o féretro de Ayrton Senna, a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, a Avenida Pedro Álvares Cabral também. Mas são milhares e milhares de pessoas deixaram os ônibus, subiram em cima dos ônibus para prestar esse último adeus a Ayrton Senna. Que o Ayrton está presente lá dentro do coração do Rubinho, está presente como nunca lá dentro do coração do Christian. Essa é a grande mensagem. E aos jovens, para que acreditem que o Brasil tem jeito sim, e depende única e exclusivamente deles receber essa mensagem tão forte de trabalho, de dedicação, de determinação, que é somente através do trabalho. O que será da Fórmula 1, seu Ayrton? Nunca será a mesma, os domingos não terão mais graça. Tá aí, muito emocionado o professor Nuno Cobra, amigo pessoal, preparador físico do piloto Ayrton Senna. Desde ontem, muito abalado inclusive, ele está ao lado de dois amigos. E eu quero repetir a informação, o Birajara Guimarães tomou uma providência que me parece pertinente, já que o momento é muito difícil, se aproxima o movimento final, quando a urna descerá aqui neste local do cemitério do Morumbi. Então houve essa providência no sentido de que os médicos da Unicor, bem como um carro pronto-socorro, uma unidade de terapia intensiva, fosse realmente colocada aqui, exatamente ao lado de onde o Ayrton será sepultado, juntamente com médicos e com enfermeiras de plantão. Existe também um helicóptero aqui na região sul do cemitério, do outro lado, onde está exatamente a tenda com as autoridades, para que nós tenhamos um atendimento numa emergência. Os familiares de Ayrton Senna já se aproximam aqui da porta principal, por onde vai entrar o corpo de Ayrton Senna. Temos aqui a Viviane, a irmã do Ayrton, a sua assessoria, Betise, o piloto Roberto Pupo Moreno, o Raul Boesel, Rubens Barrichello, Michele Arboreto, Johnny Herbert também está aqui, o piloto da Lotus, Thierry Boutsen, que era um grande amigo pessoal do piloto brasileiro. Enfim, então Alan Prost também já está aqui. Nós temos aí ao lado de Alan Prost exatamente Emerson Fittipaldi, depois Gerhard Berger, Barrichello, Roberto Pupo Moreno, Pedro Lamy, John Herbert, Thierry Boutsen, repito, Michele Arboreto, Christian Fittipaldi. São pilotos, inclusive alguns que conviveram na vida pessoal com Ayrton Senna. É o caso do Pedro Lamy, é o caso do Thierry Boutsen, do próprio Berger, durante muitos anos foi companheiro do Ayrton na McLaren. O Geraldo Rodrigues, um dos assessores do Rubens Barrichello, também está coordenando aqui. Parece que Jack Stewart, o escocês voador Jack Stewart, hoje comentarista da BBC de Londres, também nesse momento conversa com Ayrton Senna, aliás, com Emerson Fittipaldi e com Alan Prost. Alan Prost está mantendo um diálogo com o Emerson. Então, a recepção será feita exatamente pelos pilotos. No momento em que a urna chegar exatamente aqui, nas proximidades de onde o Ayrton será sepultado, quem vai receber essa urna são exatamente esses homens da Fórmula 1, esses pilotos que durante muito tempo, conviveram com ele na pista, dividindo curvas e acelerando nas retas justamente com a Ayrton. E agora cabe a eles essa difícil missão de receber a urna e transportá-la até o local onde Ayrton será sepultado.
depois da passagem da urna que está sendo carregada pelos pilotos da Fórmula 1 e por alguns ex-pilotos de Fórmula 1, nós temos alguns amigos mais ligados à família Ayrton Senna, inclusive são pessoas credenciadas para chegar até a área final antes do sepultamento, e entre essas pessoas, o nosso Adilson Maguila Rodrigues, acompanhado de sua esposa, o campeão brasileiro dos pesos pesados, também faz parte desse grupo fechado. São aproximadamente 50, 60 pessoas que estão exatamente atrás da urna que está sendo carregada nesse momento pelos pilotos e que já vai entrar naquele corredor final acarpetado. Existe um carpete verde e uma guarda de honra, também outra guarda de honra da Polícia Militar, e por ali então passará a última alameda do cemitério por onde vai passar o corpo de Ayrton Senna antes do seu sepultamento. É um momento de muita emoção de todos que estão presentes aqui. Agora todos se afastam da urna, ela está no chão. Existe um último momento de reza, um último momento de pensamento positivo, que todos se unem, o Brasil inteiro se une exatamente nesse momento de prece, de oração, para que Deus esteja ao lado de Ayrton Senna e que ele siga em frente essa caminhada que ele trouxe aqui na Terra, essa sua missão cumprida com apenas 34 anos. Portanto, é um momento de emoção, um momento de oração, um momento de prece, nesse instante, quando no chão está o caixão de Ayrton Senna da Silva. Agora as pessoas se aproximam novamente, há um movimento exatamente em torno da urna mortuária de Ayrton Senna, e em instantes nós teremos o início efetivo do enterro aqui no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Os helicópteros continuam sobrevoando o cemitério do Morumbi e nós continuamos aqui acompanhando. Estamos com 12:03. 12:03 é o horário oficial do Brasil, momento em que a Rede Bandeirantes de Rádio continua acompanhando o enterro do corpo de Ayrton Senna da Silva, o tricampeão mundial de Fórmula 1, que faleceu no último domingo num acidente na 7ª volta do Grande Prêmio de San Marino em Imola, na Itália. Nós temos todo o trabalho sendo efetuado, o caixão vai descer dentro de instantes, a urna já foi colocada no local exato onde será baixada em instantes, coberto nesse momento, e assim vai acontecendo a última etapa, a última chegada, a última bandeirada, enfim, de Ayrton Senna. Vamos sentir como é que está a visão de cima do cemitério Morumbi, já que os helicópteros continuam sobrevoando, são muitos, são mais de 20 que nós detectamos aqui. Vamos ao helicóptero vermelho e branco da Rede Bandeirantes, Carlos Peró. Perfeito, Paulo Pontes, e nós retornamos com o helicóptero da Rádio Bandeirantes, Bradesco, sobrevoando aqui a região do cemitério do Morumbi com muita emoção. Nós que temos aqui a oportunidade de contatar outros pilotos dos outros helicópteros, todo mundo quieto. Normalmente a comunicação entre os pilotos é uma comunicação de alegria, sempre festejando alguma coisa. Hoje não, o silêncio é total, inclusive na comunicação entre os pilotos que estão sobrevoando esse momento de muita tristeza quando Ayrton Senna vai descendo a sepultura. Daqui a pouco teremos mais uma vez a presença da Esquadrilha da Fumaça desenhando o coração e desenhando o S de Senna aqui sobre o cemitério do Morumbi. Vamos agora às informações de Vera Lúcia. E aqui junto ao cemitério do Morumbi, a imagem mais real do desconsolo e da tristeza. Uma jovem sentada sozinha, encostada a um poste, com raminhos de folhas na mão e chorando muito. Por mais que a Deus passa na minha cabeça, no meu coração, eu não acredito que ele morreu. É a imagem aqui do lado de fora do cemitério do Morumbi. Muito bem, nós estamos com 12:09. Continuamos acompanhando. A urna de Ayrton Senna já está em sua última morada, já está no jazigo nesse momento. Os funcionários do cemitério do Morumbi continuam o trabalho do enterro. As pessoas ao lado, familiares, Dona Neide, que nós pudemos observar em sua fisionomia, seu Milton, a Viviane, irmã de Ayrton, o Leonardo, irmão de Ayrton, também a Adriane, que é a namorada, estão pasmos, estão parados, olhar fixo, a Adriane ainda chora, as pessoas com olhar fixo no jazigo onde está sendo colocado o túmulo de Ayrton Senna da Silva. É um momento de forte emoção, aliás, como foi vivido desde ontem, no começo da manhã, com a chegada do corpo de Ayrton Senna ao Brasil, com a chegada na Assembleia Legislativa, com a visitação pública no velório.
e nós continuamos acompanhando quando a Esquadrilha da Fumaça faz um novo voo rasante aqui no cemitério Morumbi. A cerimônia de enterro continua. O lugar é de muito destaque onde está sendo efetuado esse enterro. As placas vêm sendo colocadas, a urna já desapareceu, pelo que pudemos observar, no meio dessa multidão de amigos, de parentes, de familiares, de autoridades, essa multidão que está em volta do local do enterro, e também os policiais colocados num círculo guardando este local do sepultamento, todos fardados, como dissemos, em preto com o cap branco. E nós, pelo que podemos observar daqui, já não vemos mais a urna, ela já foi colocada no jazigo e agora são as placas de cobertura que são posicionadas sobre a urna. O companheiro Cândido Garcia também continua se movimentando no interior do cemitério do Morumbi. Cândido, vamos ver se está em melhor localização agora. Muito bem, Paulo. Bem, agora nós estamos inclusive também silenciosos aqui, exemplo de todas as pessoas acompanhando esse momento final. Você disse bem, a urna praticamente já não é vista e... ainda com dificuldade a localização do Cândido Garcia. A urna já desceu, as placas vêm sendo colocadas. O adeus final, o último adeus de Ayrton Senna. Nesse momento já não se pode ver a urna que o trazia. E nós falávamos que essa era uma hora muito difícil, porque aquela sensação de, apesar de tudo, ainda podermos estar ao lado do corpo de Ayrton Senna, aquela sensação acabou a questão de 10 minutos. Porque até então nós tínhamos não só o acesso à Assembleia Legislativa, todo o cortejo de lá até o cemitério do Morumbi e ainda a caminhada, aquela última imagem levada desde a entrada do cemitério até o local do sepultamento. Muito bem, é um momento difícil para todos. Nós vamos daqui a pouco tentar um novo contato com o Cândido. Ele está com problema de localização. Nós temos muitas viaturas policiais, viaturas do Corpo de Bombeiros nas imediações, o que dificulta muito também a comunicação através dos nossos volantes. Mas continua acontecendo, então nós estamos na parte final. Pois não, Cândido? Na parte final, praticamente, já do sepultamento de Ayrton Senna da Silva. Há um movimento, nós podemos olhar daqui do interior do cemitério para o lado externo, onde nós podemos perceber uma multidão que se aglomera na cerca. Aliás, essas pessoas que estão ao redor externo do cemitério, na cerca do cemitério Morumbi, são pessoas que moram nessa região, nas imediações, que moram aquém, para o lado do cemitério, aquém da barreira que foi feita pelos policiais militares, já que a 500 metros, 400 metros aproximadamente do cemitério Morumbi, nenhuma pessoa, a não ser os jornalistas credenciados, os familiares e amigos de Senna, puderam passar. Aqueles que acompanharam todo o cortejo, que vieram a pé, ou de moto, ou de carro, ou de bicicleta, foram obrigados a ficar nessa barreira. Infelizmente, pelas informações que nós obtivemos aqui, até com a própria assessoria da Polícia Militar, nenhum problema mais grave foi verificado. Não houve alguém que tentasse, de uma forma ou outra, invadir essa barreira. E então todas as pessoas que existem nas cercanias do cemitério, do lado de fora da cerca, são pessoas que moram ou nas casas ou nos prédios que existem por aqui, que estão para o lado de cada barreira, ou até numa favela que tem muito vizinha, que é o cemitério de Ayrton Senna. E, aliás, essa favela, ou esses moradores dessa favela, talvez tendo a oportunidade única de estar muito próximo do tricampeão mundial de Fórmula 1, sabendo-se que o valor dos ingressos para uma corrida de Fórmula 1 é muito alta. Essas pessoas sequer alguma vez tiveram condições de entrar no autódromo de Interlagos, de assistir uma corrida ou um treino de um campeonato mundial de Fórmula 1 do Grande Prêmio Brasil. Essa é a oportunidade que eles tiveram de estar o mais próximo possível a Ayrton Senna. Já o trabalho final dos funcionários, com a parte do cimentado já tendo sido feita, a terra começa a ser colocada sobre essas pedras e esse cimentado nesse momento. Já temos também a presença ali de algumas coroas de flores que estão na parte traseira, da parte de trás desses toldos verdes que estão colocados e que servem de guarda-sol até para os familiares, os parentes e amigos de Ayrton Senna. Um ambiente de total consternação permanece aqui no cemitério do Morumbi. A Rede Bandeirantes de Rádio está transmitindo, está acompanhando os minutos finais de Ayrton Senna aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Estamos com 12h e 25 minutos e meio agora, 12h e 26 daqui a pouquinho. Nós, dentro de poucos instantes, teremos já terminado, encerrado todo esse trabalho
dos funcionários do cemitério Morumbi aqui no enterro de Ayrton Senna da Silva.